Tudo aquilo que ficou por fazer, que não são as coisas super especializadas que se fazia dentro dos hospitais, porque melhor ou pior, mais ou menos, fomos todos conseguindo manter o acompanhamento dos doentes muito graves. Mas tudo o resto que se fazia pelos doentes que eram menos graves e que estavam aparentemente estáveis, entre aspas, vai ter consequências, seguramente. E, portanto, nós estamos à espera que se note esta situação de falta de acompanhamento. No imediato, provavelmente, nos próximos 2 anos, vamos ter seguramente um recrudescimento do número de casos e, portanto, a mortalidade cardiovascular que estava a reduzir-se em Portugal é muito natural que possa vir a aumentar. Bem, nós quando começou a pandemia tivemos que ajustar as nossas práticas, porque necessariamente nós não tínhamos a mesma capacidade de acesso que tínhamos anteriormente. Primeiro porque fomos obrigados a conseguir fazer com que os doentes viessem com mais segurança e, portanto, tivemos que espaçar intervenções, realização de exames, consultas, começamos a espaçar os tempos para cada consulta e para cada exame, necessariamente para tentar dar esse salto qualitativo em termos de higienização dos espaços e segurança para que as pessoas pudessem continuar a vir à consulta. Tivemos um primeiro período em que estivemos a fazer principalmente consultas não presenciais, isto por uma questão também de proteger os próprios utentes quando nós estávamos na primeira fase da pandemia, onde nós não sabíamos exatamente como é que as coisas funcionavam, mas rapidamente viemos a compreender que não poderíamos manter esse modelo, porque se há doentes que precisam de ser vistos presencialmente, são os cardiovasculares. É uma coisa que não é propriamente comum, por exemplo, numa diabetes, em que nós podemos ir verificando à distância como é que está a monitorização dos valores de glicemia, e, portanto, isso era fundamental, nós conseguirmos ver os nossos doentes e perceber como é que eles estavam, para além do questionário em relação aos sintomas, precisávamos perceber exatamente, ou escutá-los, ver tensões, coisas que um médico cardiologista tem necessariamente que fazer presencialmente. E, portanto, tivemos que ajustar as nossas consultas nesse sentido, mas neste momento já conseguimos voltar praticamente à normalidade em relação ao seguimento dos doentes ambulatórios. Onde é que nós notamos diferenças? Notamos diferenças no internamento, onde, por um lado, na primeira vaga, fundamentalmente, nós tivemos uma queda muito significativa do número de doentes internados e tivemos disponibilidade para deslocar a equipa da cardiologia também para ajudar no apoio às áreas Covid, e isso foi importante, porque em particular, neste hospital, nós funcionamos num departamento, portanto, num regime departamental. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que partilhamos as mesmas camas com a medicina interna e as outras especialidades médicas e, portanto, há efetivamente uma maior interligação entre os serviços e, portanto, não faria outro sentido que não fosse desta maneira, uma solidariedade extrema entre as várias especialidades e, portanto, colaboramos também dentro desse esforço, mas passamos dessa fase em que notamos essa redução de internamentos para uma fase em que começamos a notar muitos mais doentes, não é? Portanto, na fase mais ou menos do verão começou a subir claramente o número de doentes cardíacos internados e neste momento temos o mesmo fluxo que tínhamos anteriormente em relação a esses doentes. Tentamos sempre, de alguma maneira, ir dando apoio pontual aos colegas da medicina interna, nomeadamente aos fins de semana, fazendo turnos de apoio às áreas de internamento Covid, que é uma coisa que eu acho que é importante manter os pés assentes na terra e percebermos que, para além dos doentes não Covid, também há um esforço Covid a decorrer no hospital e também devemos contribuir para ele, agora, sem desfocar daquilo que é o nosso objetivo, que é manter os doentes cardiovasculares dentro do seu controle e garantir que estas pessoas vão continuar a poder ter uma vida com qualidade e com, obviamente, extensão dentro do considerado adequado. Porque o grande problema que aqui se coloca é nós podemos perder isto de vista, concentrando todos os esforços no doente Covid e esquecendo que nós vamos pagar um preço daqui a 1 ou 2 anos por tudo aquilo que não estamos a fazer. A fase inicial foi muito penosa, porque nós suspendemos muitos dos meios complementares de diagnóstico que tínhamos e quando voltamos inclusivamente a fazer consultas presenciais, havia muitos meios complementares de diagnóstico que faltavam fazer e, portanto, foi preciso fazer um esforço para acompanhar. Eu acho que muito do cansaço que é manifestado neste momento pelos profissionais de saúde tem a ver com isso, porque nós simultaneamente sentimos a pressão de dar resposta a uma situação de emergência de saúde pública, como ao mesmo tempo também temos que dar resposta a tudo aquilo que ficou por fazer, ou seja, nós não sentimos neste momento que a quebra do número de casos que agora se assiste se vai traduzir num alívio da carga assistencial. Porquê? Porque nós agora temos que começar a recuperar tudo aquilo que ficou para trás. Isto é, nunca vai deixar de haver pressão, porque é verdade que diminui a pressão do doente agudo Covid, mas depois aumenta a pressão do doente ambulatório que ficou por avaliar.
E isso é, efetivamente, uma tarefa hercúlea que tem que ser feita necessariamente, não pode ficar para trás. Houve uma fase, durante o final do mês de março, princípio do mês de abril e ainda parte do mês de maio, em que nós estivemos muito preocupados. Porque das duas, uma, ou se tinha curado de repente a doença cardiovascular em Portugal, ou as pessoas estavam a morrer em casa. E infelizmente verificou-se o segundo cenário, as pessoas estavam a morrer em casa. Porque eu nunca vi tantas complicações mecânicas de infarto agudo do miocárdio como vi agora, o que implica normalmente apresentações tardias, porque nós antes tratávamos os infartos numa fase muito precoce, não tínhamos essas complicações, e agora começaram a aparecer coisas de livro que nós já não víamos há muitos anos. E, portanto, isso foi assustador. Quando nós começamos a ter esses casos, quer dizer, as pessoas desapareceram do serviço de urgência, de repente o serviço de urgência tínhamos a área Covid a bombar, e depois de repente a área não Covid não tinha ninguém, e eram dias consecutivos sem aparecer um doente com infarto, que era uma coisa assustadora para nós. Não porque eu não gostasse que os doentes não tivessem infartos, mas estou a dizer, esperaria que a epidemiologia não vai desaparecer de repente, não é? Portanto, nós não tínhamos feito coisas tão certas, que de repente as pessoas não tinham infartos. E depois quando eles começam a chegar em piores condições, com complicações que antes não tinham, que comprometem o seu prognóstico, isso foi devastador, quer dizer, nós sentimos que estávamos a falhar. E por isso é que muitos médicos vieram para a televisão alertar as pessoas e apelar a que as pessoas voltassem, quando têm sintomas, a procurar o serviço de urgência. Porque isto não é a forma certa de lidar com as coisas, obviamente. Mas eu acho que agora a população já ultrapassou essas dificuldades e esses medos, já estão a voltar outra vez a procurar os cuidados de saúde de forma adequada e acima de tudo, nós tentamos sempre transmitir-lhes isto, que nós vamos ter capacidade de os ver com segurança e capacidade de os tratar com segurança. E se todos estivermos cientes disto e eles também cumprirem, obviamente, aquelas que são as regras que esperamos deles para respeitarem os outros doentes, eu acho que as coisas têm neste momento todas as condições para correrem de forma praticamente normal. Há duas versões, digamos assim, ou duas vertentes que eu gostava de sublinhar. A primeira diz respeito aos doentes com doença cardíaca muito grave. E esses são aqueles que tiveram a sorte, a fortuna de continuar a ser seguidos. Por exemplo, nós nunca paramos a clínica de insuficiência cardíaca, nem poderíamos parar. Esses doentes precisam de um acompanhamento estreito. Portanto, há aqui atividade que não foi parada e esses doentes continuaram a ser seguidos. Mas está todos os outros que estão em prevenção secundária, ou seja, aqueles que já tiveram eventos cardiovasculares e etc., que estavam connosco e com os cuidados de saúde primários, onde muita coisa teve que parar, efetivamente. Onde muitas das rotinas que nós fazíamos de reavaliação de pressões arteriais, reavaliação dos lípidos, todas estas rotinas que são fundamentais para evitar novos eventos, acabaram por ser suspensas temporariamente por causa do esforço de Covid. O que quer dizer que os fatores de risco podiam não estar controlados e ninguém se vai dar conta disso. Que são os tais doentes silenciosos, que aparentemente até estão bem e que depois começam a descompensar e a aparecer aí com infartos, AVCs e etc. E esta é ainda a principal causa de morte em Portugal e vai, infelizmente, continuar a ser. E isto é a tal dita pandemia que tanto se fala, que é a terceira pandemia, digamos assim, em Portugal, que vai ser de doença, quer a cardiovascular, quer a doença oncológica, que são indolentes e que muitas vezes não dão sintomas e que precisam de exames de rastreio e de acompanhamento regular e que depois trazem consequências muito graves no futuro que encurtam a vida das pessoas e a qualidade de vida das pessoas. E, portanto, aquilo que nos está a preocupar não é só o que nós, como cardiologistas, conseguíamos fazer, é também tudo aquilo que os médicos de família estavam a fazer. E muito bem. E porque cada vigilância que nós fazemos é uma oportunidade de melhoria. E uma oportunidade de melhoria junto do doente para ele modificar estilos de vida e muitas vezes de ajustarmos terapêuticas. E essas oportunidades perdem-se. Quando o doente não é visto por mim, é muito difícil, mesmo que eu faça um contacto telefónico, que eu tenha suficientes dados para poder fazer alguns ajustes terapêuticos. Na maior parte das vezes, nós tentamos manter as coisas mais ou menos estabilizadas até à próxima vinda presencial do doente e podemos, com ele, também muitas vezes negociar essas alterações. Porque é preciso que ele perceba porque é que estamos a mudar as coisas, para poder aderir. E, portanto, há aqui oportunidades perdidas. Portanto, não é só a questão de vigiar os fatores de risco, é tudo o que nós poderíamos eventualmente modificar, ajustar, melhorar, que deixou de ser feito. Há aqui um cansaço a vários níveis que a pandemia traz, que pode desmotivar as pessoas para a adesão terapêutica. Para a adesão dos estilos de vida, nós sabemos que sim, não é? Portanto, é muito mais difícil, diga-se o que se disser, a maior parte dos doentes acabaram por ficar mais sedentários e nos doentes mais velhos, em particular, nós sentimos muito isso, ou seja, há uma perda de qualidade de vida dos doentes mais velhos, porque, por um lado, perdem determinados hábitos de vida que têm que ver com o exercício e com sair à rua e caminhar, mas que também têm a ver com as suas responsabilidades sociais, que são muito reduzidas nesta fase, e isso compromete-lhes
as capacidades intelectuais que tinham e que mantinham ativas e que começam a perder por desuso, digamos assim. E isso pode comprometer a adesão terapêutica. Os doentes cardiovasculares normalmente toleram razoavelmente uma intercorrência respiratória, embora normalmente também, por experiência, mesmo em alturas de picos de gripe, etc., nós verificamos que isso parece que instabiliza, a parte inflamatória instabiliza as placas e aparecem mais infartos depois de picos de gripe. Portanto, normalmente estas infecções respiratórias cursam depois também com um pico de doença cardiovascular que parece estar relacionado com este período inflamatório. Mas aqui é diferente, aqui não é eles terem mais infartos, aqui é a forma da doença, a Covid, é mais grave e tem consequências mais graves e eles vão parar mais vezes aos cuidados intensivos e precisam mais vezes de terapêuticas mais invasivas. E, portanto, preocupou-nos sempre muito. E ficamos muito contentes, obviamente, quando percebemos que na primeira fase da vacinação estavam incluídos doentes com doença coronária e com insuficiência cardíaca e que, portanto, as pessoas também estavam alerta para que estes doentes são realmente doentes frágeis e, em particular, os da insuficiência cardíaca são pessoas realmente que têm um limiar muito baixo para descompensação e que, portanto, precisam necessariamente de ser protegidos de agressões tão importantes como esta.